pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim. Ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2:3. Fala, gente bonita, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Ariane Soares, nessas devocionais. Todo sábado às 10 horas da manhã tem um vídeo novo aqui que eu compartilho com você algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. E nosso devocional de hoje está lá em Abacuque 2, versículo 3, pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim. Ainda que se demore, espero, porque certamente virá, não tardará. Quando eu estava lendo essa passagem, eu estava lembrando, refletindo sobre algumas coisas que a gente passa na nossa vida. Eu fico pensando que às vezes a gente recebe alguma palavra na nossa vida, sabe, alguma promessa de Deus na nossa vida. E assim como essa palavra aqui, que Abacuque fala, pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim. Sempre que a gente recebe às vezes alguma palavra na nossa vida, a gente fica ansioso, fica esperando que aquilo aconteça e às vezes a gente acaba se precipitando. A gente acaba enfiando os pés pelas mãos, acaba se precipitando e por causa da precipitação, aquela bênção que deveria ser maravilhosa na nossa vida, ela acaba sendo uma maldição. Ela acaba sendo uma decepção, ela acaba sendo uma tristeza, ela acaba gerando algo muito ruim. E a culpa é de Deus? Não, gente. A culpa nunca é de Deus. A culpa é sempre nossa. Nós, às vezes, recebemos alguma promessa de Deus na nossa vida e nós nos precipitamos porque queremos que aquilo se realize logo. E eu quero compartilhar algo muito prático com vocês que aconteceu comigo. Há muitos anos atrás, eu recebi uma palavra uma vez que eu seria pastora. Só que eu frequentava na época uma Assembleia de Deus. E na época, a Assembleia de Deus, a denominação Assembleia de Deus, não ordenava mulheres ao pastoreio. Eu recebi aquela palavra e fiquei na minha e guardei. Você lembra quando Davi foi chamado lá do campo para ser ungido rei? E quando assim que ele foi ungido rei, a primeira coisa que ele fez foi voltar para o campo para cuidar das ovelhas e guardou a palavra. É isso que a gente precisa fazer. Eu frequentava uma Assembleia de Deus e recebi a palavra que seria pastora. Minha primeira oração foi: Pai, se é da tua vontade, no tempo determinado vai acontecer. Ou a Assembleia de Deus vai começar a ordenar pastoras, ou eu vou sair da igreja, por alguma razão vou sair dessa igreja e vou para outra. Mas eu não cavei. Não. Agora eu tenho que procurar uma igreja que ordena pastora. Vou sair daqui e vou procurar uma igreja que ordena pastoras. Eu não fiz isso. Eu recebi a palavra e continuei exatamente no mesmo lugar que estava, sem ficar cavando o cumprimento daquela promessa. Quando foi no tempo determinado, os anos se passaram, eu casei. Por conta do casamento, precisamos nos mudar de cidade. Com a mudança de cidade, precisei mudar de igreja. E nessa nova igreja que eu vim frequentar agora, a Igreja Batista da Lagoinha, comecei a frequentar a Batista da Lagoinha e depois de 3 anos frequentando a Lagoinha, fomos ordenados a pastores, eu e o meu esposo. Então, assim, quando Deus faz uma promessa a você, Ele vai cumprir. Não tenha dúvida, Ele vai cumprir. No tempo determinado, a promessa se cumpre. Só não se precipite. Não se precipite. Deixa a promessa chegar a você. A promessa já está preparada. No tempo certo ela vai acontecer. Mas deixa ela chegar a você. Se foi o Senhor que prometeu, se foi a voz do Senhor que falou, a promessa vai chegar até você e no tempo certo a promessa será uma das maiores bênçãos que você já recebeu na sua vida. Não se precipite, não enfie os pés pelas mãos, não fique correndo atrás do cumprimento da promessa. Lembra de Sara? Você lembra o que Sara fez? Você lembra do vacilo de Sara? Sara se precipitou, Sara tentou dar uma ajudinha para a promessa de Deus e nasceu Ismael.
Você lembra disso? Não se precipite. Não tente dar uma ajudinha para Deus. Se foi Deus que fez a promessa, no tempo certo, ela vai se cumprir. Um beijo no coração, fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.